horizontal, esse eixo suporte do semi-eixo polar. Por quê? Porque é claro que R de θ é R de menos θ, qualquer que seja θ. Então, isso dá simetria, tá, em relação a esse eixo. A simetria em relação a esse eixo vertical, passando pelo polo, é porque R de π menos θ é igual a R de θ, qualquer que seja θ. Isso é a simetria em relação... Entendido aí? Porque você tem, ó, olha aqui, claramente, ó, R de π menos θ é o R de θ. Não é não? Tá certo? Porque quem é R de π menos θ? Ó, olha aqui. Quem é R de π menos θ? É A cosseno de quem? De 2π menos θ, não é? Ó? Mas isso aqui é o quê? É A cosseno de 2π menos 2θ. Isso aqui é A cosseno de menos 2θ, porque ela tem período 2π, está somado 2π. E o cosseno é uma função par. Então, isso aqui é A cosseno de 2θ. Mais A cosseno de 2θ é o R de θ. Então, você tem uma simetria, de fato, em relação, ó, à simetria. Olha a simetria, ó. É a simetria em relação a esse eixo vertical. Se está aqui, ó, se tem esse ponto na curva, esse ponto corresponde a quê? A um raio R e um ângulo θ. Raio R e um ângulo θ. E onde é que está o π menos θ? Que corresponde ao ponto simétrico aqui, ó. O ponto simétrico, né? Para dar simetria. Esse ângulo aqui, quem é? Esse ângulo aqui é o π menos θ. π menos θ. E o mesmo valor R. O R é o mesmo para θ e para π menos θ. Por isso é que ela é simétrica. Aí você tem uma curva que é simétrica em relação a quê? Deixa eu botar de azul. Aí você tem uma curva que é simétrica em relação ao eixo vertical passando pelo polo. Do jeito que é aqui, tá? É a simetria. Então, isso aqui caracteriza a simetria na horizontal. Horizontal em relação a esse eixo. E a simetria em relação ao polo, simetria em relação ao polo, é caracterizada por essa igualdade, ó. R de π mais θ é igual a R de θ. O R de π mais θ é igual ao R de θ. R de π mais θ é igual ao R de θ, qualquer que seja θ. Isso é claramente verdadeiro, né? Pode calcular R de π mais θ. A simetria é porque a simetria em relação ao polo. Quer dizer o seguinte, se esse ponto aqui, se esse ponto pertence à curva, o simétrico dele em relação ao polo, quem é o simétrico dele em relação ao polo? Quem é, ó? É esse bem aqui. Onde esse tamanho, aqui, ó, mesmo tamanho, aqui, mesmo tamanho. Então, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui quem é? π mais θ, ou θ mais π. Então, a simetria em relação ao polo é essa igualdade aqui. E é claramente simétrica. Então, essa é a simetria em relação ao eixo suporte do semi-eixo polar. Essa é a simetria em relação ao eixo vertical passando pelo polo. E essa é a simetria em relação ao polo. E todas as simetrias são verdadeiras. Tá? Quer dizer, se você pegar aqui, ó, na figura, vou sujar a figura, ó. Fizer a figura, ó. Ó,
é a simetria, ó. Θ, quem é esse ângulo aqui? Quem é? Π mais θ. E, ó, se esse ponto tá, esse ponto tá. E o que é que garante isso? Essa igualdade. Pronto, então tenho todas as simetrias. Tá? Hã? Simetria em relação ao polo. Simetria em relação a quê? Ao eixo vertical, ao eixo horizontal, né? Vertical, desculpa, eixo vertical passando pelo polo. E simetria em relação ao semi-eixo polar. Entendido? As três simetrias. A curva desse lado tem que ser igual a essa, né? Mesma coisa, tá? Bem, agora, quando você tem R igual a A cosseno de N θ, N par, essa é a rosácea de 2N pétalas, ou 2N folhas. E se o N for ímpar, são só N pétalas. Nas notas de aula, eu demonstro isso. Está aparecendo aqui, cara? Aqui. Nas notas de aula, final das notas de aula, você vê a explicação técnica, e eu não vou expor aqui, porque é muito técnica, por que isso é verdade, tá? Porque que quando o N é par, são 2N pétalas, e quando o N é ímpar, são N pétalas. Mas vamos ver um caso particular, que só dão N pétalas, se o N é ímpar. R igual a A cosseno de 3θ. R igual a A cosseno de 3θ. O que eu farei para 3θ vale para 5θ, 7θ, a mesma coisa. Então, ó, pagar, hein? Ó, olha aqui. Ó, vocês aprenderão a calcular a área dessas curvas fechadas simples. A área da cardioide, a área da animação, a área de uma pétala, tá? Usando coordenadas polares. Vocês também aprenderão a calcular o comprimento dessas curvas em coordenadas polares. Qual é o comprimento total de uma cardioide? Você vai aprender. O integral definido, tá? Mas você precisa aprender a desenhar, porque se você não souber desenhá-las, como é que você vai fazer cálculo de área, cálculo de como é que chama? Comprimento de curva, áreas entre interseções de coordenadas polares. Como é fundamental você ter em mente que para determinar a intersecção de duas curvas polares, você deve levar em conta que um mesmo ponto possui infinitos pares de coordenadas polares. Portanto, uma mesma curva possui, tá, provavelmente mais de uma equação polar, gerada a partir de uma equação original. Para você entender como é que se dá intersecção. Então veja aqui, ó.
R igual a cosseno de 3θ. Então, farei a seguinte ilustração. Ó, e pegar esses eixos, eixo polar, eixo aqui, isso aqui é o quê? Π sobre 2, π, 3π sobre 2, e vou dividir em 3 partes iguais, cada um deles, ó. Então, aqui assim, aqui assim. Esse aqui é o π sobre 6, tá? 2π sobre 6, que é o π sobre 3, tá? π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6. Aí divido aqui também igual. Reta, tá? 4π sobre 6, que é o 2π sobre 3. 5π sobre 6. 7π sobre 6, que é o π. Tá? 7π sobre 6, não. 6π sobre 6, que é o π. 7π sobre 6. 8π sobre 6, que é o 4π sobre 3. Correto? 9π, 8π sobre 6. Tá? 9π sobre 6, que é o 3π sobre 2. Aí, 10π sobre 3, que é o 5π sobre 3. 10π sobre 6, que é o 5π sobre 3. E 11π sobre 6. Finalmente, o 12π sobre 6, que é o 2π, que é o 0 também. Então, tá aí, dividido em 3 partes iguais. E agora, a nossa tabela. Ó. θr. Quando o θ vai de 0 a π sobre 6. No 0, o raio é quanto? A. E no π sobre 6? Raio é 0. 3π sobre 6 dá 3π sobre 2. Então, dá π sobre 2. 3 vezes π sobre 6 dá π sobre 2. Então, aqui que o raio é A. Ó. Então, quando o ângulo vai de 0 a π sobre 6, o raio vai de A a 0. Decresce de A a 0. Então, faz isso e chega aqui tangenciando, viu? Chega tangenciando. Veremos isso. Agora eu vou para esse setor, cujo oposto é esse, ó. Eu vou nesse setor, cujo oposto é esse. Aí o ângulo vai de π sobre 6 a π sobre 3. Quanto é o raio no π sobre 3? Menos A. Significa que quando o ângulo, o θ, vai de π sobre 6 a π sobre 3, 3θ vai de quanto? 3θ vai de π sobre 2 a π, tá? Aí o cosseno vai de quanto? De 0 a menos 1, decresce algebricamente, o raio vai de 0 a menos A. Então aqui, ele vem para cá, ó, que é o A. No π sobre 3, quanto é o raio? Menos A. Então o raio está marcado desse lado. Tá certo? Isso ele sai aqui tangenciando essa, né? E vem para cá. Tá aí. Vamos, então, já fiz essa variação do θ, essa variação do θ também. Agora, eu vou para essa variação do θ, cujo oposto é esse. Então, quando o θ é π sobre 3, eu já tenho. E quando o θ é π sobre 2, quanto é o raio? Hã? É 0, porque fica cosseno de 3π sobre 2, o raio é 0. Então, o que é que acontece quando o θ varia aqui? O raio cresce de menos A a 0, cresce algebricamente, tá? Algebricamente. Deixa eu botar aqui direito. Ele cresce algebricamente de, ó,
sentido de percurso, ó, com o aumento do θ. Então ele vai aqui, ó. Entendido? Agora a próxima variação do θ. De π sobre 2 a 2π sobre 3. Qual é o raio no 2π sobre 3? É A. O raio cresce de 0 a A, quando eu vou de π sobre 2 a 2π sobre 3. Então está aqui o A, digamos, o comprimento A. Ela faz isso, sai tangenciando a direção vertical, sai tangenciando a direção vertical e vem para cá. Beleza? Aqui, próxima variação. 2π sobre 3 a 5π sobre 6. Qual é o raio no 5π sobre 6? 5π sobre 2. Cosseno de 5π sobre 2, aí dá 0. Então, quando o ângulo θ vai daqui para cá, o que acontece com o raio? Vai de quanto? De A a 0. Ele decresce algebricamente. E decresce em valor absoluto. Tá, tangenciando aqui, ó. Tangenciando essa daqui, né? E agora, qual é? 5π sobre 6. Qual é o próximo ângulo? Π. Qual é o raio no π? Ó, no π, qual é o raio? Menos A. Então, quando o ângulo θ varia de 5π sobre 6 a π, o raio decresce algebricamente de 0 a menos A. De 0 a menos A. Aqui o raio é 0, aqui o raio é menos A. Decresce algebricamente. Então, ele, ó, o sentido para cá, e agora, ó, o que é que acontece? Fecha. E se você percorrer, agora, fazer o θ de π em diante, para fechar no 2π, eu dou outra volta sobre a mesma curva. Lembra, a circunferência é R igual a A cosseno θ. Quanto é o N? N é 1. Para eu percorrer a circunferência, basta que o θ varie de 0 a π. Quando eu faço o θ variar de π a 2π, eu dou outra volta sobre a circunferência. Eu percorro a circunferência duas vezes quando o θ varia de 0 a 2π. Aqui também, quando o θ varia de 0 a 2π, eu percorro a circunferência duas vezes. Tá? Não esqueça que, ó, o R, observe, ó, quem é o R de θ mais π, ou π mais θ, que é o passado do θ. Digamos que o θ é positivo. O R de π mais θ, quem é? É o A vezes o cosseno de quem? De 3 vezes isso. Então dá 3π mais 3θ. Que é A vezes o quê? Cosseno de quem? De 2π mais π mais 3θ. Que é período 2π, então dá A cosseno de quê? De π mais 3θ. E quem é o cosseno de π mais x? É menos o cosseno de x. Então, isso fica menos A cosseno de 3θ. Ou seja, é menos o raio de θ. Por isso é que eu percorro a curva outra vez. Se eu vier para cá, ó, quem é o raio desse ângulo? Ó? Quem é o raio desse ângulo aqui? Olha, esse ângulo aqui, digamos que seja o quê? O ângulo que vem daqui para cá. O ângulo que... Vou poluir a figura, tá? O ângulo que vem daqui para cá, que é o ângulo π mais θ, ó. Quem é o raio de π mais θ? É menos o raio de θ. Então, o raio de θ é positivo, está aqui, então ela cai aqui em cima. O raio de θ o raio de π mais θ é menos o raio de θ. Então o ângulo está aqui, o raio é medido do outro lado. Aí eu caio sobre ela novamente. Entendido aí? Então, moral da história, quando o θ varia de 0 a 2π, eu percorro essa rosácea duas vezes. Essa é a rosácea de 3 pétalas.
Essa é a rosácea de... Só quando ela é ímpar. No final da aula, nas notas de aula, você vê uma discussão técnica mostrando isso. Que quando o N é ímpar, eu tenho a rosácea tem N pétalas. Quando o N é par, ela tem o quê? 2 N pétalas. Então, existe rosácea de 6 pétalas? Não, porque 6 é o dobro de 3. Se o N é 3, eu tenho 3 pétalas. Eu não tenho 6 pétalas. Se o N é 5, eu tenho o quê? 5 pétalas. Se o N é 11, eu tenho 11 pétalas. Agora, se o N é 10, eu tenho quantas pétalas? 20 pétalas. Tem rosácea de 10 pétalas? Não, porque o 10 é o dobro de 5. N igual a 5 são 5 pétalas. Então, as rosáceas eu só tenho o quê? De 4 pétalas, de 8 pétalas, certo? 4, né? 4, 8, tá certo? 12, 16, que é o dobro de 8, né? 20, que é o dobro de 10, e assim por diante. Entendido? Entendido? Tá? Não tem rosácea de pedra. Tá certo? Hã? Infinitas?